Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz e esse é o terceiro podcast da temporada 2025 do Everest. Hoje eu tenho um áudio do Rodrigo Xavier, o brasileiro que pretende escalar o Everest em apenas 30 dias. Para você ter uma noção, a equipe do Valdemar Niklevics já está na montanha há 22 dias. Já realizaram 2 ciclos de aclimatação e estão de volta ao campo base. E o Rodrigo Xavier ainda está no Brasil e hoje, dia 25 de abril, embarca para Katmandu. Bom, vamos ouvir a sua história. Olá, Elias e seguidores do Extremos. Aqui é o Rodrigo Xavier, eu tenho 41 anos, sou CEO da V8 Tech, casado com a Grace, pai do João e da Isabela, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu projeto de escalar o Everest em menos de 30 dias. Essa vai ser uma jornada física, emocional e espiritual rumo ao topo do mundo. O meu objetivo é ser o primeiro brasileiro a escalar o Everest em menos de 30 dias, saindo e retornando da minha casa aqui no Brasil dentro desse período. Para atingir esse marco, eu adotei uma estratégia fora do convencional. Eu fiz uma aclimatação prévia num ambiente hipóxico simulado. Durante as últimas semanas, além do treinamento físico e técnico que essa jornada exigiu, eu dormi em altitudes simuladas que passaram dos 6.000 metros de altitude, com o objetivo de regular a resposta fisiológica do meu corpo à hipóxia que eu vou enfrentar lá no Everest. No último ano, eu testei e melhorei esse protocolo de aclimatação prévia em 3 expedições reais. A primeira vez foi no Sajama, na Bolívia, depois no Kilimanjaro, na Tanzânia, e recentemente, agora em janeiro, no Aconcagua, na Argentina, junto com o meu filho, João Vitor, que só tem 15 anos e que também chegou na montanha pré-aclimatado, e isso permitiu que a gente fizesse a escalada completa em apenas 8 dias. Eu vou embarcar para o Everest agora, no dia 25 de abril, e no dia 30 eu já vou me juntar com a equipe da Grade 6 no campo base. E com esse protocolo que eu desenvolvi e a aclimatação hipóxica que eu fiz em casa, no Everest eu vou fazer apenas uma rotação de subida, sem oxigênio suplementar, até o campo 3. Então eu vou chegar a mais ou menos 7.000 metros de altitude. Com isso, eu vou ativar um pouco a memória fisiológica e ajustar o corpo à altitude real, né? Pressão atmosférica. E aí, na sequência, a ideia é retornar para o campo base e de lá ficar esperando uma oportunidade para fazer realmente o ciclo de cume. Durante o ciclo de cume, eu pretendo utilizar o oxigênio suplementar a partir do campo 3, né? Sempre pensando em eficiência, segurança, respeitando o meu corpo e a própria montanha. E se tudo der certo, nessa segunda quinzena de maio, atingir o cume do Everest junto com o restante da equipe da Grade 6. E aí muita gente me pergunta por que eu tento escalar o Everest em menos de 30 dias, já que escalar o Everest por si só no tempo tradicional já é um grande desafio, né? Mas esse projeto ele não é sobre velocidade. Na verdade, eu estou integrando tecnologia e fisiologia, eu estou mostrando que dá para desafiar paradigmas, unindo estratégia, dados, tecnologia e consciência. E também, para mim, é uma jornada muito íntima, de autoconhecimento, de conexão com a minha família e comigo mesmo, né? É até engraçado porque nessas semanas que eu passei dormindo em altitude, a minha esposa, que não vai para a montanha, dorme comigo. Então, ou seja, ela se aclimata junto comigo. Então, ou seja, para mim é uma oportunidade única de estar na montanha e em casa ao mesmo tempo junto com a minha esposa. E está chegando a hora, né? O corpo está pronto, a mente está calma, o espírito está leve e daqui a pouco a gente se vê no Everest. Daqui a pouquíssimos dias, tá bom? Um abraço, obrigado a todos e em breve eu mando mais notícias. Eu estive analisando esse treinamento hipóxico do Rodrigo Xavier e o que eu percebi é que o que ele vai conseguir eliminar é a caminhada até o acampamento base do Everest, que normalmente dura 8, 9 dias, e mais o primeiro ciclo de aclimatação. Então, esse período, né, de 20 e poucos dias, ele elimina. Então, vai restar
30 dias para ele escalar o Everest. Isso contando saindo e voltando da casa dele. Então, como ele vai eliminar os primeiros ciclos, quando ele chegar no acampamento base, que vai ser por volta do dia 30 de abril, ele vai vai esperar 2 dias, vai começar a fazer o ciclo de aclimatação dele, que vai ir pro acampamento 1, deve dormir no 1 uma noite, aí depois sobe pro 2, deve dormir 2 noites no acampamento 2 e depois no dia seguinte deve tocar ou dormir no acampamento 3. E depois retorna, dorme mais uma noite no acampamento 2 e volta pro acampamento base. Isso aqui é um panorama que pode acontecer. Lógico que pode ser um pouco diferente, né? Então eu acredito que por volta do dia 10, um pouquinho antes do dia 10 de maio, ele retorna desse ciclo de aclimatação, que é mais ou menos o segundo ciclo que a Great Six vai estar fazendo com seus clientes, né? Que já estão lá. Então ele deve voltar para o acampamento base, ficar uns 4, 5 dias descansando e depois tentar o cume. Aí é ciclo de cume, que talvez ele faça o cume por volta do dia 18, 19, 20, que é exatamente quando inicia a segunda janela de cume lá no Everest. Então, eu acho que tá bem viável, né? Precisa ver tudo como o corpo vai reagir, né? A altitude, né? E tudo tão rápido assim. Mas sucesso pro Rodrigo, que ocorra tudo bem, que ele volte com bastante história para contar pra gente depois. Agora tem uma história ainda mais fantástica, mais maluca. No início de maio, um piloto, 2 empresários e um ministro britânico estarão a postos, aguardando o sinal para uma aventura épica, escalar o Everest em apenas 7 dias. É isso mesmo, em uma semana. Liderados pelo guia austríaco Lukas Furtenbach, eles já terão seus equipamentos organizados lá no acampamento base do Everest. Quando Furtenbach anunciar uma janela climática favorável, o grupo correrá para o aeroporto de Heathrow, onde embarcarão para Katmandu, indo direto a uma clínica. Lá, por 30 minutos, cada alpinista usará uma máscara que administrará xenônio, um raro gás nobre usado como anestésico e propulsor de foguetes, para acelerar a aclimatação. Custando 150 mil euros por pessoa e tendo 6 Sherpas para acompanhá-los, essa expedição promete reduzir o tempo na zona da morte. Mas levanta uma polêmica. Será que o Everest está virando um playground? Essa abordagem de Everest Express reflete a nova era do montanhismo comercial, onde recordes e façanhas, como o salto mortal do Devon Levesque no cume, dominam as manchetes. Isso é verdade. O Devon, o americano, no ano passado, acho que foi no dia 23 de maio, ele chegou no cume. Aí lá no cume ele me dá um backflip, o primeiro salto mortal para trás no cume do Everest. E lá no Instagram dele ele fixa esse post e diz: neste momento o mundo girava abaixo de mim. Pô, tem razão. Girava ainda do ponto mais alto ele tava, né? Fantástico. E ele salienta a façanha dele. Ele fala assim: isso foi depois de 72 horas de escalada sem dormir. Você pode imaginar como minhas pernas e meu corpo se sentiam naquele momento. Realmente. Bom, mas enquanto alguns celebram, outros criticam os caçadores de cume que transformam o pico em símbolo de status e recordes duvidosos. Isso é verdade. Bom, mas essa façanha desse grupo que está indo escalar com o gás xenônio, né, que eles vão administrar antes, né, o gás xenônio, isso pode ser uma porta de entrada para muitos outros empresários escalar o Everest. Porque imagina, você falar para um empresário que para escalar o Everest precisa de 50 dias, né? Poucos vão encarar essa empreitada. Agora, quando você falar que em 7 dias você escala o Everest, em uma semana, você embarca lá em Heathrow, lá na Inglaterra, vai lá, escala o Everest e volta para sua casa em uma semana, isso comercialmente, isso aí vai ser um boom enorme. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Se der tudo certo, os próximos anos, com certeza, essa procura para o Everest, assim, curto, rápido, express, né, como dizem, se tornará cada vez maior. Então é isso, pessoal. Obrigado por mais um podcast e até a próxima.